E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal do 8º ano, como vocês estão? Espero que estejam bem, preparados para a nossa revisão. Hoje nossa aula será de revisão da nossa avaliação da 4ª unidade. Então, preparem o material, o caderninho, a caneta para fazerem as anotações, para que vocês tenham um excelente desempenho na avaliação de vocês. Então, vamos lá para a nossa revisão. Na revisão de hoje, nós iremos revisar 3 conteúdos, tá? Que estarão na avaliação de vocês, que é o artigo de opinião, processos de formação de palavras e a conjunção, tá? Então, são os 3 conteúdos que irão estar presentes na avaliação de vocês. Então, vamos lá iniciar com o artigo de opinião. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor ele apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema. Então, por isso, ele recebe esse nome de artigo de opinião, tá? Onde o autor ele pode apresentar o seu ponto de vista, as suas opiniões em relação àquele tema ao qual ele está se referindo. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto, tá? Então, 2 características fortes aí do artigo de opinião: informar, né, levar a informação, e persuadir, convencer o leitor, né, sobre minhas opiniões, sobre minhas informações, né, o meu ponto de vista a respeito daquele assunto que está lá presente no meu texto. Geralmente, né, os artigos de opinião, eles são veiculados nos meios de comunicação, como a televisão, o rádio, jornais ou revistas, e eles abordam temas da atualidade. Então, as características gerais, né, dos artigos de opinião. São textos escritos em primeira e terceira pessoa, né, ele vai abordar a sua opinião, né, o seu ponto de vista. Os da argumentação e da persuasão, né, eu vou trazer argumentos, né, vou argumentar para fazer com que eu convença o outro a respeito daquilo que estou falando. Geralmente são assinados pelo autor. Produções veiculadas nos meios de comunicação. Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Abordam temas da atualidade. Possui títulos polêmicos e provocativos, como eu venho sempre batendo na tecla com vocês, né, que o título é muito importante, né, a partir do título ele pode convencer uma pessoa, um leitor, a continuar o texto, né, então geralmente ele traz esses títulos bem polêmicos e provocativos, né, justamente com esse intuito de convencer a pessoa a ler o texto, né, o artigo de opinião, e contém verbos no presente e no imperativo, tá? A estrutura do artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião, eles seguem um padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Ele vai seguir a estrutura da redação, tá? Ele vai ter a minha introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Só que na redação nós utilizamos, né, mais a terceira pessoa, né? E aí, nesse caso aí, não, ele realmente pode deixar clara ali a sua opinião.
Então, na introdução, ele vai expor, né, apresentar o tema que será discorrido durante o artigo. Então, ele vai expor de forma mais breve o tema. Já no desenvolvimento, ele vai trazer a interpretação, momentos em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados, tá? Então, ele vai trazer as opiniões e as argumentações, né, de forma mais desenvolvida agora nessa parte do texto. E a conclusão, que vai ser a finalização do artigo, com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Tá? Então, vai trazer aí as opiniões com o intuito de solucionar esses problemas. Então, eu trouxe aí de forma bem prática, bem simples, algumas informações principais aí sobre o artigo de opinião, tá? E aqui eu trouxe para vocês uma imagem, tá? Onde ela vai trazer um resumão sobre o artigo de opinião. É um gênero argumentativo, tipiótico de jornais, revistas e blogs. As características: gênero argumentativo, né, vai defender o ponto de vista. A linguagem utilizada é a norma padrão da língua portuguesa, uma vez que ela é direcionada a todos os públicos, tá? Apesar de apresentar uma linguagem mais simples, objetiva, eu não posso colocar gírias, por exemplo, né? Então, eu tenho que utilizar uma linguagem mais padrão. Porém, pode ser, claro, uma linguagem simples, acessível, que ela é direcionada a todos os públicos. A introdução, né, a estrutura aí, como falei para vocês, que é o assunto abordado, o ponto de vista do autor. No desenvolvimento, ele vai trazer as argumentações, né, os argumentos que comprovam o ponto de vista, né, ele vai defender o que ele está falando ali, contendo informações como fatos, referências e dados. E a conclusão que vai apresentar um método de desenvolvimento e, em seguida, repetir a sua tese. Então, vai trazer uma solução aí ao problema, tá? Então, de forma geral, um apanhado geral aí sobre esse gênero, artigo de opinião, onde vai trazer aí mais questões interpretativas, tá? E aí, vamos para os processos de formações de palavras, tá? Os processos de formação de palavras, as palavras são formadas a partir de dois processos, o processo de derivação e o processo de composição, tá? Então, nós vamos ver cada um deles. A derivação, ela consiste em formar uma palavra derivada a partir de outra, né, chamada primitiva. Então, eu tenho uma palavra, né, primitiva, a partir dela eu vou formar outras palavras, tá? Então, por exemplo, a palavra feliz, a partir da palavra feliz, né, que é uma palavra primitiva, eu posso formar tantas outras, como felizmente, infelizmente, infeliz, tá? Entre outras. Então, esses processos, né, onde eu tenho uma palavra primitiva e a partir dela posso formar outras derivadas, é o processo chamado de derivação. Essa derivação, ela pode ser prefixal, quando há o acréscimo de um prefixo, tá? Então, eu tenho a minha palavra aí, né, o meu radical feliz, e acrescentei um in, que é um prefixo, tá? Que veio antes. Então, formei a palavra infeliz. Então, é um processo de formação chamado de derivação prefixal. Também pode ser sufixal. Nesse caso aí, quando há o acréscimo de um sufixo, tá? Vem depois do radical agora. Nesse caso, eu acrescentei o sufixo mente ao radical feliz e formei a palavra felizmente. Então, eu tenho uma derivação sufixal. Ela também pode ser parasintética, tá? Quando há o acréscimo simultâneo, tá? De um prefixo e um sufixo. Infelicidade, tá? Eu tenho aí o radical felicidade até o D aí, onde acrescentei o ad e acrescentei o in. Por que é simultâneo? Porque ele precisa dos dois, tá? Do prefixo e do sufixo, para que a palavra ela tenha sentido. Tá bom? Então, eu acrescentei o prefixo e o sufixo, tá? Então, formei a palavra infelicidade, sendo aí uma derivação parasintética. Na derivação regressiva, é quando há a eliminação de morfemas, desinências, sufixos e etc. no final da palavra, enquanto há uma perca aí, tá? Então, quando essa perca aí
seja de uma letrinha, né, de um sufixo, de uma desinência, no final das palavras, eu tenho essa chamada derivação regressiva. Exemplo aí no verbo falar, fica fala, combater, combate, pular, pulo. Então, essa mudançazinha, essa perca aí, né, eliminação de alguns morfemas, é chamada de derivação regressiva. Também nós temos a derivação imprópria. Na derivação imprópria é quando ocorre a mudança no sentido e na classe gramatical da palavra. Tá? Então, quando a mesma palavra ela é colocada em frases diferentes, havendo a mudança de sentido na classe gramatical, aí, além da mudança de sentido, a mudança na classe gramatical, então ela vai ser chamada de derivação imprópria. Como no exemplo aí, ó, o jantar está servido. Esse jantar aí, nesse caso, nesse exemplo, ele vai ter a função, né, de substantivo. Já quando eu digo vamos jantar, eu já vou ter agora um verbo. Então, observem que a classe gramatical deles mudou, tá? Então, por isso, aí é uma derivação imprópria. Composição, tá? Então, o outro processo de formação de palavras é o processo por composição, que é quando eu formo palavras por meio da união de dois ou mais radicais, tá? Então, eu vou compor uma nova palavra utilizando dois ou mais radicais, tá? E essa composição, ela pode ser por justaposição ou por aglutinação. Por justaposição é quando não há alteração. É como se eu pegasse duas ou três palavrinhas, unissem, tá? Unissem em uma só, utilizando hífen ou não, a depender, tá? E não há perca, não há alteração, tá? Não há perca na questão de som, nem na questão da escrita. Exemplo, quinta-feira, tá? Eu tenho quinta-feira, formei uma palavra só, não houve alteração, né, nem fonética, nem na escrita, tá? Então, eu tenho aí uma composição por justaposição. Pé de meia, couve-flor, tá? Então, eu fiz a união dessas palavras, tornei-as uma só, né? Não houve alteração. Então, é uma composição por justaposição. Já na composição por aglutinação, ela há alteração, tá? Muitas vezes ela há perca nos sons ou na escrita, ela vai perder algumas letras, tá? E também vai mudar a questão do som, tá? Então, é aglutinação. Por exemplo, a palavra planalto, ela é formada da união, da composição de duas palavras, que é plano mais alto. Só que aí, quando eu junto essas duas para formar planalto, observem que teve uma perca aí, tá? No lugar do O, eu retirei o O aí, né? E ficou apenas o A, planalto, tá? Então, houve perca de letras, né? E uma mudança no som. Então, por isso é a composição por aglutinação. Outro exemplo é a palavra embora, que é a composição das palavras em, boa, hora, que quando juntas, né, forma embora, e também houve essas percas, tá? Tanto nas letras como no som, tá? Então, são processos por aglutinação, tá? Então, a composição ela pode ser por justaposição, quando não há alteração, ou por aglutinação, quando há alteração. Outros processos que nós temos, né, o hibridismo, ocorre quando os elementos que formam a palavra são de idiomas diferentes. Por exemplo, alto vem do grego, móvel do latim, tá? Então, formou a palavra automóvel. Observem que elas são de idiomas diferentes, né? A junção das duas palavras que tornou a palavra automóvel são de idiomas diferentes, então eu chamo de hibridismo. Da mesma forma, acontece com a palavra televisão. Tele vem do grego e visão do latim, né? Então, formou a palavra televisão. Então, são de idiomas diferentes, portanto, nós temos o hibridismo. A onomatopeia, que acontece nas palavras que simbolizam a reprodução de determinados sons, tá? Então, é a reprodução dos sons, o tic-tac do relógio, o zum-zum da abelha, tá? O toque-toque na porta, tá? Então, entre outros sons que simbolizam, né, a reprodução desses sons, que é chamado de onomatopeia.
Nós temos também o processo chamado redução, tá? Esse processo ele se manifesta quando uma palavra é muito longa, pois forma novas palavras a partir da redução ou abreviação de palavras já existentes. Então, nós temos, por exemplo, as abreviações como moto, de motocicleta, pneu, de pneumático. Nós temos a redução por siglas também, né, como OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e abreviaturas, MG de Minas Gerais, P pontinho de página, tá? Então, são processos de redução que podem ser através das abreviações, das siglas ou das abreviaturas. O neologismo e o estrangeirismo. O neologismo é o fenômeno linguístico que cria ou adapta vocábulos para o português. São as chamadas palavras novas, tá? Que as pessoas criam, né? Como blogueiro, zapear, chatear, tá? E o estrangeirismo, tá? Que é o fenômeno linguístico que inclui uma palavra de outra língua no nosso vocabulário, né? Então, nós utilizamos diversas palavras em inglês no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, né? Como design, pendrive, Black Friday, chip, entre outras palavras que nós utilizamos, né, no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, porém elas pertencem, né, a um outro idioma, tá? Então é chamado de estrangeirismo. Então, encerrada essa parte aí dos processos de formação de palavras, espero que vocês tenham compreendido. Vão fazendo as anotações de vocês para que vocês possam tirar as dúvidas com os professores de vocês, tá? E por último, nós temos a conjunção. A conjunção é a palavra invariável que relaciona duas orações ou dois termos que exercem a mesma função sintática. As conjunções são classificadas de acordo com o tipo de relação que estabelecem. As conjunções que relacionam orações independentes ou sintaticamente equivalentes são chamadas de conjunções coordenativas. Então, ela vai unir orações independentes. Já as conjunções que relacionam orações dependentes, ou seja, que ligam a oração principal a uma oração subordinada, são chamadas de conjunções subordinativas, tá? Então, ela é aquela palavrinha invariável que não vai ter relação de gênero ou número, que vai unir, né, que vai relacionar duas orações, né, ou dois termos dentro da mesma função ali. Porém, ela vai ter a função de conjunção coordenativa quando ela unir orações independentes e ela vai ter as conjunções subordinativas quando ela unir essas orações dependentes. Observe, o professor explicou o conteúdo e os alunos fizeram os exercícios. E aí é uma conjunção coordenativa, ela liga orações independentes, tá? Se eu separar aí, ó, o professor explicou o conteúdo, ponto. Tem uma oração. Os alunos fizeram os exercícios, ponto. Então, eu tenho, se eu separar, eu tenho duas orações independentes. Uma não precisa da outra para obter um sentido. Porém, elas foram ligadas aí através dessa conjunção coordenativa, né? Para ficar em uma informação só, em uma oração só. Se o professor explicar o conteúdo, os alunos poderão resolver os exercícios. Se conjunção subordinativa liga orações dependentes, né? Agora sim, eu preciso de tudo isso unido junto, né? Todas as informações para obter um sentido, porque elas são orações dependentes. Uma depende da outra. Então, vamos ver aqui as conjunções coordenativas. As coordenativas são classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, de acordo com o sentido das relações que estabelecem. Então, nós temos aí o quadrinho, ó, aditiva, Pedro é educado e gentil. Eu quis acrescentar e adicionar uma informação sobre Pedro, então eu coloquei o I aí, né, a conjunção aditiva. Adversativa, não se esforçou muito, porém obteve um bom resultado, né? Porém, aí dando essa ideia de contrário, adversidade. Alternativa, ou você estuda ou trabalha, ou aí, tá? Alternativa. Conclusiva,
Possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. Então, logo aí, dando ideia de conclusão. E a explicativa, não compareci à festa porque não fui convidada. Então, porque aí, né, a conjunção explicativa, trazendo aí uma explicação. Então, essas são as conjunções coordenativas. As subordinativas são classificadas em integrantes e adverbiais. As integrantes possuem orações subordinadas substantivas. As adverbiais introduzem orações que indicam uma circunstância adverbial relacionada à oração principal. Então, são subdivididas em causais, condicionais, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas, temporais, finais e proporcionais. Vejamos aqui no quadrinho, ó. Causais vai indicar a causa. Como estava frio, resolvemos adiar o passeio, né? O como aí, trazendo essa ideia de causa, como estava frio. Consecutiva. Tamanho foi o mau desempenho do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo. Tá? Então, observem aí que está dando ideia de consequência. Comparativa. A menina era delicada como uma flor. Como uma flor, né? Ideia de comparação. Conformativa, ideia de conformidade, né? Conforme o combinado, entregamos a pesquisa para o professor. Conforme, né? Concessiva, embora gostasse muito dele, resolvi terminar a relação, né? O embora aí é uma conjunção concessiva. Condicionais, ideia de condição, terá seu dia cortado, a menos que apresente justificativa. Então, ideia aí de conjunção, de condição, tá? A menos. Proporcional, quanto mais agir desta maneira, mais será excluído pelo grupo, tá? Quanto mais, ideia de proporção. Final, né, quando vai trazer a ideia de finalidade, estudo bastante a fim de que possa construir meu futuro, a fim de, tá? A finalidade. E temporal, quando vai indicar tempo, quando chegar de viagem, avise-me. Então, quando aí, conjunção temporal indicando tempo. Então, esses são alguns exemplos, né, das conjunções subordinativas. Então, pessoal, essa foi nossa revisão. Espero que vocês tenham entendido bem, né, os conteúdos que vocês já viram, né, que foram revisados na aula de hoje. Estudem para que vocês tenham um bom desempenho na avaliação, façam as anotações, tirem as dúvidas com os professores de vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham todos uma excelente prova. Um beijo e até a próxima.